do registro da penhora, o bem desde já torna-se indisponível. Então, você vai pegar a matrícula do imóvel, registra de uma penhora, mas ela veio da Lei 8.212, ela veio de uma penhora do INSS, por exemplo. Aquele bem está indisponível. Imóvel hipotecado, também sabemos que, em regra, o imóvel hipotecado ele pode ser alienado livremente, sem problema algum, e a regra é que não há necessidade da anuência do credor hipotecário. Mas fiquem atentos aos imóveis financiados pelos SFH, né, Sistema Financeiro de Habitação. Nesse caso, se eu quiser alienar esse imóvel, eu tenho que ter a anuência do credor hipotecário. Então, a minha disponibilidade, meu direito de dispor do bem aí, ele está restrito, né? E a averbação de indisponibilidade de bens e direitos também. Se constar essa averbação na matrícula do imóvel, esse bem está indisponível, certo? Princípio específico da concentração, né? Concentração dos atos na matrícula. Ele possibilita que se averbem na matrícula as ocorrências que alteram o registro, inclusive os títulos de natureza judicial ou administrativa. Qual que é o objetivo? Para que haja uma publicidade ampla e do conhecimento de todos, preservando e garantindo com isso o interesse do adquirente e de terceiros de boa fé. O que isso significa? Nós vamos reunir, nós vamos concentrar todos os direitos que incidirem sobre aquele imóvel na matrícula, concentração de todos os assentos relativos ao imóvel na matrícula. Qual que é a consequência? A gente aumenta a segurança jurídica nas transações imobiliárias. Fiquem atentos aí à Lei 13.097, que trouxe também, dentre outras coisas, também a concentração dos atos na matrícula, né? Ela foi publicada no dia 20 de janeiro de 2015, mas a vigência dela teve início a partir de 19 de fevereiro de 2015. E lá ela trouxe um ônus para os credores, ela trouxe um prazo de 2 anos. Salvo engano, esse prazo se findou em fevereiro de 2017 para todo e qualquer credor ou aquele interessado que tem qualquer direito levar, né, reunir, concentrar na matrícula esse direito. Então, se eu sou credor, por exemplo, de um bem que foi penhorado, né, para garantir o pagamento ao final numa ação de execução, eu tenho que providenciar esse registro dessa penhora na matrícula daquele imóvel, seja peticionando aos autos, ao juiz para determinar, né, o ofício ao registro de imóveis que se proceda o registro, seja pessoalmente levando a ordem judicial, né, muitas vezes essas ordens agora elas chegam via eletrônica, né, malote digital ou pelas centrais, enfim, mas eu tenho que providenciar que essa restrição chegue à matrícula. Tá? Isso virou um ônus aos credores, um dever, né? Uma providência que os credores têm que tomar. Pois bem, senhores, os princípios específicos do registro de imóveis, no nosso Código de Normas, eles foram até o princípio da concentração dos atos na matrícula. Só ressaltando que esse princípio da concentração, ele veio de forma expressa pela primeira vez no nosso Código de Normas, tá certo? Contudo, ele já existia de uma forma tímida na lei já existe, né? Na Lei de Registros Públicos. Um exemplo, lá no artigo 246 da Lei de Registros Públicos, que fala que serão averbadas na matrícula as subrogações e outras ocorrências que, por qualquer modo, podem alterar o registro. Então, recapitulando, o princípio da concentração veio de forma expressa no Código de Normas, tá? Sendo tratado como um princípio específico da atividade de registro de imóveis. Porém, ele já existia na nossa Lei 6.015. Bom, só aí aproveitando, nós temos mais alguns princípios que não estão no nosso Código de Normas, mas às vezes costumam ser cobrados também. Princípio da unitariedade, né? Todo imóvel deve estar matriculado a partir da Lei 6.015, não é isso? E cada imóvel deverá ter o quê? Uma única matrícula. O Código de Normas, ele não trouxe o princípio da unitariedade de forma expressa quando ele tratou dos princípios. Mas em vários artigos, quando ele trabalha o livro 2, matrícula e os atos, ele deixou lá de forma clara essa obrigatoriedade. Ele está falando do princípio da unitariedade. Quando ele fala que todo imóvel deve estar matriculado, e a cada imóvel deverá ter uma única matrícula. Essa é a regra. A gente vai ver que existem exceções no caso de fusão de matrículas. Eu tenho lote 5 e 6, apresento meu projeto construtivo ao município, o município aprova esse projeto construtivo nos lotes 5 e 6.
Tá? Os lotes são, aqui no meu exemplo, meus proprietários, eu sou proprietária de ambos, está no mesmo quarteirão e eles são confrontantes, são confinantes. E houve a aprovação do município dessa edificação. Apresenta um requerimento ao oficial do RI pedindo que faça a fusão dessas matrículas. Eu vou encerrar a matrícula dos 2 lotes e vou abrir uma matrícula nova constando os 2 lotes. Então, aí eu tenho uma exceção ao princípio da unitariedade da matrícula, que fala que é uma matrícula para um imóvel. Essa é a regra. Mais uma exceção, fusão de matrículas, ok? Princípio da cindibilidade também não consta no rol do Código de Normas. Ou seja, o nosso título que foi apresentado, ele pode ser cindido após uma qualificação registral positiva parcial pelo oficial de registro de imóveis. Mas o oficial tem que tomar muita cautela, tá? Diante da natureza e extensão desses vícios. Exemplo, título, formal de partilha. Ali foi feito o lançamento de 4 imóveis. Bom, os 4 imóveis pertencem à mesma circunscrição, primeiro ofício de imóveis. Então, nós vamos ali fazer a qualificação desse título. Com relação a 3 imóveis, a qualificação foi positiva, foi completa. Esse título está apto para ser registrado com relação a esses 3 imóveis. Não surgiu nenhum problema, não teve que expedir nota devolutiva. Com relação a um imóvel, verifica-se que, no meu exemplo aqui, ofendeu a especialidade objetiva. A descrição desse imóvel está diferente do que consta na matrícula. Lá no formal de partilha está lote 10 do quarteirão 80 do bairro Castelo e a casa nele edificada na rua Vicente Carvalho, 123, no bairro Santa Mônica. E na matrícula eu tenho lote vago. Então, o que o oficial pode fazer nesse caso? Ele pode cindir esse título, praticar o registro formal de partilha com relação aos 3 imóveis que a qualificação foi positiva e com relação a esse imóvel que feriu o princípio da especialidade objetiva, né, ele vai fazer uma nota devolutiva, vai apontar ali as exigências legais. No meu exemplo, a ofensa ao princípio da especialidade objetiva, ok? Mas, repito, cautela dos oficiais diante da natureza e extensão desse vício. Se esse vício nesse imóvel atingir os demais, eu não consigo aplicar o princípio da cindibilidade do título. Muito bem. Vamos então aí conversar um pouquinho sobre o artigo 636 do Código de Normas, quando ele fala do exame e cálculo de emolumentos, que eu já adiantei um pouquinho quando eu falei para os senhores do princípio da prioridade, quando eu falei que o título que ele é protocolado, ele tem preferência, ele tem prioridade no direito real. Já o título que é apresentado para exame e cálculo de emolumentos, ele é excepcional e sempre vai ter que ter um requerimento escrito, expresso do interessado, onde ele declare que ele tem ciência que o título apresentado para exame e cálculo de emolumentos implica em perda da prioridade e preferência dos direitos. E esse requerimento vai ficar no registro de imóveis. É a prova do oficial do RI, é o documento ali, né, que protege o oficial do RI, ou seja, o interessado. Então, informação importante, o título apresentado para exame e cálculo de emolumentos não é protocolado, assim ele perde a preferência e a prioridade, o interessado vai apresentar um requerimento escrito que vai ficar arquivado na serventia do RI. Atenção, somente o interessado pode fazer esse requerimento. Qual é a diferença entre interessado e apresentante? O Código de Normas de Minas trouxe essa diferença. Não são as mesmas pessoas. O apresentante é qualquer pessoa que traz consigo o título, que porta o título, tá? O despachante, o vizinho, o amigo, a cabeleireira, quem for, que eu entregar o meu título e falar assim, leva lá no cartório para mim, paga os emolumentos, protocolo, tá aqui o dinheiro, leva lá, contrata um despachante. Esse é o apresentante. O interessado é diferente. O interessado é aquela pessoa que tem interesse direto naquele título ou indireto. É o proprietário, é o usufrutuário, é aquele que tem, é o cessionário. Tem que ser demonstrado esse interesse. E no registro de imóveis, os senhores vão perceber que existem atos privativos do interessado. Existem procedimentos que nós só podemos dar início com o requerimento do interessado.
exame e cálculo de emolumentos daqueles títulos que foram apresentados, suscitação de dúvida, somente o interessado pode fazer, pedido para dar início à intimação do devedor fiduciante, somente o interessado, no caso é o credor fiduciário, a usucapião extrajudicial, somente o interessado, representado por advogado, então nós temos que ficar atentos. Outra informação importante está lá no Código de Normas, esse requerimento, se ele for assinado na presença do oficial ali do RI ou do seu preposto, não há necessidade do reconhecimento de firma por um tabelião, tá? Nós vamos ter aí o reconhecimento de firma presencial perante o oficial do RI ou do seu preposto. Agora, se não assinar na presença do oficial ou do seu preposto, aí sim vai ter que estar com a firma reconhecida através de tabelião. Gente, no mais, tirando